Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje a gente vai estar fazendo a correção da lista de revisão geral sobre cinética química, ok? Então, no número 1, a gente tem aqui essa equação. Foram realizados 3 experimentos, né? Que a gente vai observar daqui a pouco na tabela, eu vou colocar para vocês. Então, quer saber, a constante cinética, que é o K, dessa reação é igual a... Então, aqui a gente tem os valores, né, das respostas esperadas, valor esperado é 50, letra E. Então, vamos lá. Eu repeti a equação, coloquei a tabelinha. Aqui a gente não vai estar fazendo aquela verificação se a concentração dobra, se a velocidade dobra, quadruplica, não. Essa tabela aqui é só para a gente pegar o valor de um dos experimentos para substituir e encontrar o valor de K. Nós vamos montar a expressão de V normalmente, tá bem? Então, vejam lá. V igual a K, NO2 ao quadrado vezes H2 ao quadrado. Certinho? A gente tem aqui. Então, vou pegar aqui os valores do experimento 1, por serem menores, mais fáceis de trabalhar. Então, vamos lá. O V é 0,08, K estamos procurando, NO 0,2 ao quadrado e H2 0,2 ao quadrado, não se esqueçam, tá? Fazendo ali aquela potência, cabe 0,04 vezes 0,04. Multiplicando os dois, cabe 0,0016. Então, passando esse valor para a direita e 0,08 para a esquerda, a gente tem K igual a 0,08 sobre 0,0016, resultado 50, certinho? Número 2. Número 2, a gente tem aqui, olha, falando assim, sobre a cinética da reação 2A mais 2B resultando em C, foi estudada a velocidade inicial e indicada aqui pela tabela. Qual será a expressão, né? Aqui a gente tem a lei da velocidade, V igual a K elevado a um coeficiente A e B elevado a um coeficiente B. Quais são os valores desses coeficientes A e B? Então, é isso que nós vamos determinar. E aqui sim eu vou estar fazendo aquela verificação, né, das reações não elementares. As nossas respostas. Então, para o reagente A, o que vai ser feito? Vejam que o reagente A dobra, o B permanece constante, a velocidade passa de 1 para 4. Então, a velocidade está quadruplicando. Então, daí a gente conclui que a ordem de A é 2. 2 elevado ao quadrado, 4. Reagente B, ele está dobrando, aqui constante, né? E de 4 para 8 também dobra. Então, se a concentração e a velocidade estão dobrando, a gente sabe que a ordem vai ser 1. 2 elevado a ele mesmo vai ser 1. Então, os coeficientes 2 e 1, letra certa, letra A. Número 3. Em uma reação, o complexo ativado, então aqui é uma parte teórica, tá? Para a gente poder identificar o que se refere ao complexo ativado. Só lembrando que no gráfico, o complexo ativado, quando a gente faz, né, aquela curva, ele é a ponta, ele é o ápice, bem lá naquela curvinha da parábola, certo? Então, letra A, possui mais energia que os reagentes ou produtos? Bom, vamos ver, né? Reagente, lá em cima o complexo ativado, produto. Age como catalisador? Não, ele não acelera a reação. Sempre forma produtos? Nem sempre. As reações nem sempre são eficazes, nem sempre, né, consegue-se efetivamente formar produto. É um composto estável, não é estável, ele é instável, uma mudança de reagente para produto. Possui menos energia que os reagentes ou os produtos. Bom, aqui é o contrário da letra A, né? E o certo é a letra A. A gente pode concluir isso daí pela própria posição do complexo ativado, que é no pico da curva. Então, seu valor de energia, sim, é maior que de todos os outros componentes. Número 4. Número 4, a gente tem aqui falando sobre o tempo de validade de um alimento, né, e suas características organolépticas. O que seriam essas propriedades ou características organolépticas? Cheiro, sabor, textura, né, aspecto visual e nutricionais. Então, isso depende da embalagem e das condições ambientais. Um tipo de acondicionamento para essa conservação é a chamada folha de Flandres, que é aquele revestimento de latinhas, por exemplo, latinha em conserva de milho ou qualquer outro tipo de lata. É um revestimento interno constituído por uma liga de estanho e aço. Tanto é que se diz que se essas latas amassarem, estiver com alguma danificação, não consumam, não compre, porque no que ela amassa, ela pode danificar essa parte interna dessa liga, né? E fica mais fácil para o produto oxidar e estragar, tá? Bom, vamos lá. Analisar o gráfico que representa a oxidação entre a embalagem e o meio agressivo.
Então, observem bem o gráfico para a gente poder responder as questões. Aqui a gente tem a quantidade em concentração, né, de mols, começando a curva vermelha em 9 e terminando, olha, entre 0 e 1, 0,5. A curva verde também começa em 9 e termina ali um pouquinho acima de 1, mais ou menos 1,2, não chega a 1,5, não. O tempo, gente, para ambas é de 0 a 8 horas, tá bem? Então, lembre-se bem para a gente poder responder. O tempo das duas de 0 a 8, as concentrações aqui vão ser um pouquinho diferentes, as duas começando em 9, tá? Então, vamos lá. Em qual das curvas, verde ou vermelha, a velocidade da reação química é mais acentuada? A gente observando só o gráfico, a gente consegue verificar que a curva vermelha, né, nos parece mais acentuada do que a verde, mas vamos fazer os cálculos para a gente confirmar, tá bem? Bom, realmente é a curva vermelha. A gente vai considerar que as duas saíram da mesma quantidade de número de mols, que foi 9, como eu mostrei, né? A vermelha terminou com a quantidade menor, que foi 0,5, e a verde aproximadamente 1,2. Então, a partir desses valores, a gente vai calcular a velocidade média da reação, tá? Velocidade média vai ser a variação da concentração sobre a variação do tempo. Então, eu vou pegar 9 menos 0,5 e o tempo de 8 a 0. Fazendo a divisão, eu tenho 1,6 mol por hora a velocidade da vermelha. Na verde, gente, mesma coisa. De 9 até 1,2, mais ou menos, né, que a gente viu no gráfico, e a variação do tempo de 8 a 0. Dividindo isso aqui, a gente tem 0,97. Então, essa daqui realmente a velocidade é maior, né? Letra B, calcule a velocidade média da curva mais rápida de 2 a 4 horas. Então, para fazer a B, você teria que ter feito a A, né? Que senão não sai. Você viu aqui que a vermelha foi mais rápida. Eu vou voltar no slide anterior só para a gente verificar isso aqui, ó. Eu quero de 2 a 4 horas. Então, a gente tem que verificar a concentração. Vejam, de 2 a 4 horas. Vamos subir com o valor até chegar na curva e verificar a concentração. Então, eu tenho 4, aqui em 4 horas, 2. Então, são os mesmos valores, né? 4 a 2 na concentração em mols e 4 a 2 no tempo, certinho? Então, vamos lá. Então, no caso, a vermelha, né? Como a gente viu que ela é mais rápida. Então, a velocidade média vai ser 4 menos 2 na variação da concentração sobre 4 menos 2 na variação do tempo. 2 dividido por 2, a gente tem 1 mol por hora, ok? Número 5. Olha, número 5 fala de um prego de ferro em presença de umidade. Ele reage com o oxigênio, produzindo óxido de ferro 3, que é a ferrugem, né? E libera hidrogênio. Então, gente, atenção nessa pergunta. Eu até deixei em destaque de vermelho para a gente, né, ficar mais fácil de identificar. A reação acontece até consumir todo o prego. Todo, consumir. Dos gráficos abaixo, qual é o que melhor representa a velocidade dessa reação em função do tempo? Então, aqui, olha, por exemplo, na letra D, está totalmente fora, porque ela está constante. E a gente sabe que um gráfico de consumo, né? A gente tem um valor X lá de reagente e ela tende para o zero, porque os reagentes vão ser consumidos, eles vão desaparecer e serem transformados em produto. O produto geralmente parte do zero, porque eles não existem ainda, né? Então, olha, isso aqui é uma curva de produto. Ele parte do zero e ele não aumenta em valores constantes, ele vai variando, né? Então, ele parte do zero e vai aumentando as quantidades. Isso é um gráfico de produto. Então, nossa resposta aqui é a letra A. Reagente uma quantidade X, quantidade vai diminuindo, tá certo? Então, tranquila essa questão, né? Número 6, a gente tem aqui falando sobre a hematita, que é Fe2O3. Ela é utilizada na obtenção de aço, mas também é utilizada como catalisador de processos químicos, como, por exemplo, na síntese da amônia, que é uma matéria-prima muito importante utilizada na indústria agroquímica. Bom, em relação à hematita, né, o seu uso, viabiliza economicamente a produção da amônia, por quê? Letra A, diminui a rapidez da reação. Um catalisador, gente, diminui a rapidez da reação? Não, né? B, diminui a energia de ativação da reação. C, aumenta a variação de entalpia. D, aumenta a quantidade de produtos formados. E E, aumenta o tempo de processamento da reação. Letra certa aqui, pessoal, a letra B.
diminuir a energia de ativação, tá? O catalisador, ele aumenta a rapidez, aumenta ele aumenta a rapidez com que a reação aconteça. Ele não influencia em nada na variação da entalpia, ele não aumenta o rendimento, ou seja, a quantidade de produtos formados, e na verdade é que ele diminui o tempo do processamento, né? Como ele faz com que a velocidade seja mais rápida, ele diminui o tempo. Então, letra certa, letra B. Então, pessoal, isso é só. Até a próxima. Tchau, tchau.